Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um sentimento que muita gente já sentiu, que eu também já vivi, que é o sentimento do abandono. Eu só percebi que eu carregava esse sentimento de abandono quando eu notei que em várias situações eu ficava com medo de ficar sozinha e com receio de ser rejeitada. E isso mexia muito comigo, me deixava insegura e automaticamente me atrapalhava nos meus relacionamentos. Eu vou contar um pouco da minha experiência com isso e dividir algumas coisas que me ajudaram a superar. Sabe, o sentimento de abandono geralmente vem de coisas que aconteceram lá no passado, lá na infância, às vezes lá no útero da sua mãe ali quando você estava sendo gerada, às vezes ali quando você estava sendo gerado, né, pela sua mãe, a sua mãe já estava, em algum momento ela te rejeitou, entendeu? Então a gente já nasce com esse sentimento. Parece bizarro, né? Mas depois que eu notei que eu tinha fortemente esse sentimento dentro de mim, eu passei a estudar mais sobre isso, né? Inclusive, comecei a fazer terapias, né? E comecei a entrar nesse universo de autoconhecimento, de energia, praticar técnicas de EFT, Ho'oponopono, fiz treinamentos focado em autoconhecimento, né? Não só para os sentimentos de rejeição, mas para vários outros sentimentos, né? De abandono, que é o que a gente está falando aqui, mas de vários bloqueios, traumas que eu fui descobrindo com o decorrer dos anos, né? Nessa jornada aí de autoconhecimento. Enfim, e infelizmente, seja qual for o sentimento que você carrega, que eu já carreguei por muitos anos, o sentimento de abandono, e eu tinha uma sensação que talvez você tenha também, que era tipo assim, eu tinha uma amiga que eu amava muito, só que parecia que eu já estava pressentindo ou eu tinha medo dela me rejeitar sem antes dela me rejeitar. Vocês estão conseguindo me entender? Por exemplo, vamos supor, a pessoa me amava, só que eu ficava me perguntando, ai, será que ela me ama de verdade? Será que ela vai me abandonar? Será que ela vai me rejeitar? Mas eu tinha esse sentimento, entendeu? E isso percorreu não só com uma pessoa, foi com várias outras pessoas, né? Então foi um ciclo que foi se repetindo, entendeu? Aí eu tinha uma amiga, quando eu gostava muito dela, gostava muito da amizade, acontecia alguma coisa, ela se afastava de mim e eu sofria, entendeu? Aí tinha outra amizade também, a mesma coisa, relacionamento também, às vezes eu me relacionava com o cara e antes do cara me rejeitar, eu já rejeitava o cara e já me afastava e já não queria mais saber dele, você tá entendendo? Porque eu tinha fortemente esse sentimento de abandono dentro de mim. E o que me ajudou a me curar, né, que eu ainda tô no processo, mas eu posso dizer que esse sentimento já aliviou, assim, acho que 90%, né, porque sempre fica, né, ali, no fundo fica resíduos, não sei qual a palavra certa para isso, mas enfim, e eu percebi que me atrapalhou muito e pode estar te atrapalhando aí, né, então eu quero dar dicas de como superar, né? E inclusive eu indico você procurar um profissional, né? Uma psicóloga, um terapeuta, né? Eu já passei na psicóloga por mais de um ano, porque eu não tinha só esse trauma de abandono, eu tinha vários outros traumas e eu mesmo percebi, né? Hoje eu faço terapia TRG, se você não sabe para que serve a terapia TRG, dá uma pesquisada. É uma terapia incrível, para mim a melhor que eu já fiz hoje, né? Terapia TRG, ela te ajuda, né, a você vivenciar aqueles momentos traumáticos e você se curar, né? Então, do zero até a sua idade atual. Então, é uma técnica assim incrível, que eu super indico, né, você conhecer, né? Enfim, e tipo assim, eu passei por várias situações, vários momentos que
eu via que estava ali em mim fortemente esse sentimento de abandono, entendeu? E às vezes a gente se pergunta o porquê, né? De algumas coisas. Cada uma de nós temos nossa trajetória, nossa história de vida. Então, assim, eu tive uma infância muito difícil e eu acredito que esse sentimento de abandono vem lá desde a barriga da minha mãe, né? Que minha mãe conta que quando ela engravidou de mim, ela quis me abortar, que não queria, que isso, então já começa por aí, né? Calma, calma que vem mais. E aí depois veio o meu pai, que eu cresci sem o meu pai, né? Quando minha mãe engravidou de mim, meu pai nos abandonou, né? Ó a palavra que eu tô usando, para vocês verem como o sentimento, né, ainda tá aqui um pouco, mas está. Então ele acabou abandonando minha mãe e automaticamente eu e a minha irmã, somos filhos do mesmo pai, né? E aí eu cresci sem pai, entendeu? Então eu não sei o que é o amor de um pai, eu não sei o que é um pai ir numa reunião, dar bronca, um pai falar, filha, não faz isso, brigar, eu não sei o que é isso, entendeu? E aí também teve vários momentos da minha vida que eu também me senti abandonada, como minha avó. Teve um tempo que eu morava com a minha avó, eu era criança, morava aqui em São Paulo, depois voltei pro Ceará, sou cearense, viu? Tem algum cearense aí? Comenta aqui. Eu sou cearense. E aí eu me sentia abandonada pela minha avó também, entendeu? E aí depois disso eu também me senti abandonada pela minha mãe. E aí o que acontece? Quando eu era adolescente eu passei por uma fase muito difícil, né? Muito difícil, que depois em um outro vídeo eu posso contar para vocês a minha experiência. Eu fui para uma casa de apoio, né? E, gente, fui pra casa de conselho tutelar. Fiquei 3 dias com meus irmãos e aí eu tinha uma amizade de uma amiga que eu via como uma mãe, né? E aí ela se afastou de mim e eu lembro que aquilo, nossa, me fez sofrer tanto, tanto, tanto. Eu chorava, ia dormir chorando. Na época eu tinha 14 anos, 15 anos, né? Eu era uma adolescente. E um adolescente cheio de bloqueios, traumas, enfim, todos nós temos, né? E aí eu sofri muito, então foi a partir daí que eu comecei a ver que tinha alguma coisa de errado, porque não era normal eu ter uma dependência emocional por uma pessoa que não era da minha família, mas que eu considerava mais do que minha família, eu via ela como uma irmã mais velha, entendeu? Só que eu acabei tendo um apego emocional, tu tá entendendo? E aí foi quando eu comecei minha jornada de autoconhecimento. Eu lembro que foi no ano de 2014. Eu comecei minha jornada de autoconhecimento, aí eu pegava o caderno, notava ali os meus sentimentos, o que eu sentia. Aí eu comecei a fazer treinamentos, né, de inteligência emocional, de autoconhecimento. Aí foi onde eu comecei a estudar mais sobre os sentimentos, sobre emoções, sobre constelação familiar também, que é bem bacana também. Aí eu comecei a fazer técnicas, acordava já fazendo técnicas, até hoje eu sou assim, acordo fazendo técnicas. EFT, né, para poder ajudar a reprogramar a mente, Ho'oponopono, terapia TRG, enfim, gente, o que eu vejo que ajuda a reprogramar minha mente, eu tô fazendo, entendeu? Então, assim, se você tem esse sentimento de abandono, é isso que eu oriento, né? Você procurar um profissional, primeiramente olhar para si, aceitar esse sentimento, né? Não adianta você fingir que nada tá acontecendo, o sentimento tá aí. E, infelizmente, o sentimento de abandono nos bloqueia em todas as áreas da nossa vida, entendeu? Porque você fica insegura, você fica com a autoestima baixa, você se sente inferior, entendeu? Graças a Deus, hoje em dia eu não tenho esse problema, sou muito bem resolvida comigo, né? Mas porque eu procurei profissionais, estudei, fiz técnicas, entendeu? Para ajudar a desbloquear, né? Essa crença e me curar. Enfim, eu poderia ficar aqui no vídeo, né, falando sobre esse sentimento de abandono, mas só eu que passei sei como é, e não é um sentimento bom, porque esse sentimento nos
paralisa, e você que tá aí sabe o quanto esse sentimento também acaba te prejudicando, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, vamos se curar, né? Nada é impossível, né? Se priorize, né? Seja grato por quem você é. O que você passou lá na infância passou. Você teve que passar por aquilo. Deus tinha um propósito com aquilo que você passou, entendeu? Ah, mas eu fui abandonado pelo meu pai, pela minha mãe. Ai, porque eu passei por isso. Eu também passei por tanta coisa que se eu for contar, gente, olha, eu vou ficar horas e horas e horas aqui, entendeu? Mas olha pra frente, entendeu? Sabe? O que ficou lá atrás, sabe o que a gente faz? A gente reprograma, entendeu? Porque o que nossos pais passaram pra gente, tem inclusive uma parábola, não sei se é parábola que fala assim: eu não sou responsável pelo que eu recebi na infância, mas eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas de agora. Eu sou 100% responsável por quem eu sou agora. Então, eu não sou o que eu passei, eu não sou o meu passado, eu sou o que eu escolho ser, entendeu? E no meu coração, na minha vida, na minha mente, vai ficar coisas que eu quero. E tudo que eu regar vai crescer, entendeu? Então, quanto mais você regar sentimentos bons, mais esses sentimentos bons vai florir. Os sentimentos ruins que nos deixa para baixo, a gente, né, melhora. O que dá para melhorar, a gente melhora. O que dá para eliminar, a gente elimina, entendeu? E é isso, meus amores. Bom, por hoje é só. Se deixar, eu vou ficar aí 1 hora falando. O vídeo vai ficar muito longo. E é isso. Se você tá passando, né, por alguma fase difícil, né, se esse vídeo de alguma maneira te despertou ou te ajudou, deixa aqui nos comentários. Ah, não esquece de se inscrever, curtir esse vídeo, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.